Sejam bem-vindos ao nosso primeiro webinar, iniciando no Forex, transmitido pela Vantage Markets. Meu nome é Yuri Oliveira, primeiro embaixador da Vantage aqui no Brasil, e nas próximas semanas eu iria acompanhar vocês por essa jornada, iniciando no mercado Forex. A minha missão aqui é trazer o máximo de conhecimento de maneira simples e direta, para que você consiga adentrar este mercado sem grandes dificuldades. A gente sabe que hoje o mercado Forex é um mercado que tem grandes possibilidades de se ter resultados contundentes, só que na maioria das vezes, na maioria dos casos, as pessoas não têm a preparação necessária para se conseguir ter esses ganhos. O mercado, ele recompensa o disciplinado. Se você não tem disciplina e não busca conhecimento, você não tem como ser recompensado pelo mercado. E eu estou aqui justamente para te ajudar a ser disciplinado, te ajudar a ter este conhecimento que você vai usar para conseguir os seus resultados dentro do mercado Forex. Então não perca, nas próximas semanas eu estarei aqui com vocês. Vamos começar o nosso primeiro webinar de hoje. Bem, vamos começar do princípio. O que nós vamos aprender em todo este conteúdo programático que nós preparamos para vocês ao longo destas semanas? A primeira coisa que vai ser uma das mais importantes e que vai ficar muito fixada na sua cabeça é que negociar Forex não é tão simples quanto falam, tá? Dentro de um mercado, há uma falácia muito grande que negociar dentro do mercado financeiro pode sim ser uma atividade extremamente simples. E na realidade, gente, não é. Há todo um preparo. Eu gosto muito de comparar uma pessoa, um trader de Forex com um médico ou com um piloto de Fórmula 1. O médico, ele precisa passar por uma etapa de preparação, são anos de preparação, tanto de conteúdo teórico e até conteúdo prático, para de fato ele chegar nos finalmente, para de fato ele ter uma vida nas mãos dele, onde ele vai conseguir desempenhar, né, o seu papel para o qual ele foi treinado, para o qual ele foi forjado ao longo dos anos. Então, o médico é um belo exemplo acerca disso. E isso é em qualquer profissão, tá, gente? Para você ser bom em algo, você tem que fazer aquele algo repetidas vezes e ir se aperfeiçoando ao longo do processo. Piloto de Fórmula 1, ele também não nasce pronto. Tem toda uma preparação que ele tem que seguir à risca, tem disciplina, tem treinamento. Então, assim, todo esporte de alta performance requer isso de você. E eu gosto muito de comparar o mercado financeiro com esportes de alta performance, porque ele é impiedoso. Ele não vai ter piedade de você caso você não esteja preparado para encará-lo. Tá? O negócio aqui não é você ganhar dele, mas você pelo menos estar ali fazendo frente. Entende? Então você tem que estar preparado, tem que estar munido de informação. E não é simplesmente você chegar, criar uma conta numa corretora, colocar saldo e apertar play, porque não é assim que funciona. Não é assim. Então, você não tem como ser contundente dentro do mercado, onde você vai ter que buscar resultados quase que diários, se você for um day trader, né? Se você for uma pessoa que gosta de posições um pouco mais alongadas, posições dentro ali de dias ou de semanas, né? Um swing trader, aí você vai buscar ainda assim resultados dentro de time frames maiores, mas ainda assim, você vai ter que ter uma certa contundência se quiser se manter dentro desse mercado por um longo tempo. Então, o que você precisa é de muito trabalho duro ao longo desse tempo de forja, né, que a gente chama desse tempo de preparação. Né, e essa etapa inicial, onde você vai aprender o conteúdo introdutório do mercado Forex, ela é essencial, porque tudo começa pela base. Uma casa, ela começa a ser construída pelo alicerce e não pelo teto. Então, você precisa ter um alicerce forte, os fundamentos muito bem cravados em você, para que você consiga pegar o conteúdo que você for aprendendo ao longo do tempo, ou até mesmo em tempo de tela, experiência, e você conseguindo ir gerenciando ele, né, implementando certas coisas, certos insights que você vai tendo ao longo do tempo, tudo com base em bons fundamentos. Você tem uma boa base. Tá? Então, o essencial aqui é isso. Por isso que não é tão simples quanto falam. Não é só você, como eu falei, criar uma conta, colocar saldo e apertar play. Porque se fosse assim, todas as profissões do mundo elas deixariam de existir. Ninguém mais iria trabalhar em outra coisa. Todo mundo iria para o mercado para ganhar dinheiro lá. Mas não é simples. Por isso que a maioria perde e a minoria ganha.
A minoria ganha porque a minoria tem um alicerce muito bem fundamentado, tá? E é isso que a gente vai ensinar vocês aqui nas próximas semanas, como se ter. Bem, agora nós vamos entrar na parte de expectativa e realidade, né? Vocês vão aprender aqui ao longo dessas semanas que a expectativa, ela geralmente é muito alta, principalmente para quem está começando, né? Ou seja, aquela pessoa que está iniciando no mercado, ela já vem meio que pré-moldada por vários fatores externos, né? Seja uma influência, seja uma matéria, onde ela vai vir para o mercado Forex não como mais um mercado, mas sim como um mercado que tem um alto potencial de alavancagem, que vai lhe oferecer, que vai lhe proporcionar a possibilidade de ter altos ganhos diários. E isso é uma falha enorme. O mercado Forex ele tem sim essas ferramentas, só que entendam bem, o mercado ele recompensa, como eu falei para vocês, o disciplinado, a pessoa que tem conhecimento. Então, você chegar, né, logo assim no começo e querer ganhar rios de dinheiro, querer ficar rico, não rola, tá? Não rola. Você precisa ter mérito. Isso aqui é um mercado que eu costumo falar que é altamente meritocrático, né? Ele precisa que você tenha mérito para que você consiga ter algum resultado a partir dele, tá? Então você tem que ir aos poucos, tem que ir galgando aos poucos até chegar num certo ponto onde vai ser satisfatório para você. Entendam, a realidade ela é cruel. Ela não é uma coisa bonita, uma coisa cheia de rosas, como muitos por aí vendem, tá? Então a sua expectativa, ela tem que estar muito alinhada ao que é de fato real. E não vir com expectativas exacerbadas em cima do mercado, onde você pode se frustrar e ficar no meio do caminho. Tá? Então é essencial que você já venha com o seu cérebro pré-formatado para que você não se frustre muito fácil. É muito fácil você hoje perder o foco dentro do mercado Forex. Então, tem esses cuidados, né, para que você acabe não se contaminando com conteúdos simplistas demais, né, muito simples ali, muito fáceis, entre aspas, onde vão te prometer, ou vão pelo menos te dar um vislumbre de ganhos fáceis. Não existe almoço grátis. Tá? Tudo na vida tem seu custo, tá bom? Então, como você pode ver, a realidade é bem diferente do que você espera que seja. Não espere ficar rico rápido. Riqueza se constrói com o tempo, tá? Riqueza não se constrói da noite para o dia. Então, você até pode sim entrar no mercado hoje, já ter grandes resultados do dia para a noite. Pode acontecer, mas é extremamente improvável que você consiga fazer uma façanha dessas. Poucos conseguem, e esses poucos que conseguem, geralmente eles não têm consistência. Conseguem por uma situação ali de sorte, até às vezes de sorte, de uma coisa que ele pegou ali, sabe? Mas não é algo que ele vai repetir sempre aquela dose. Então, se fosse algo que ele conseguisse manter, né, a quantidade de pessoas por aí que iniciaram no mercado, que ganharam bastante dinheiro nas primeiras semanas e depois perderam tudo, é um fenômeno. Eu mesmo conheço de 5 a 10 pessoas que entraram no mercado, ganharam dinheiro nas primeiras semanas, com tudo subindo, né? E depois, simplesmente, quando as coisas começaram a ficar mais complicadas, elas devolveram tudo com juros e mora. Então, é interessante que você tenha esse insight, você tenha essa percepção, né? Você seja perceptivo a isso, para que você não caia em furadas de ter uma expectativa muito elevada e acabar se descolando da realidade. Tá? É importante que você tenha sim expectativas, mas não também seja uma coisa que você fique viajando na maionese, como diz o ditado, né? Então você tem que estar alinhado aí com a realidade. Tá bom? Vamos também aprender um pouquinho sobre o funcionamento do mercado e algumas terminologias importantes. É importante que vocês tenham noção de alguns termos que são muito usados dentro do mercado, né, para que vocês não acabem errando em coisa básica. Né? Às vezes você não sabe o que é, por exemplo, um long, um short, um bid, um ask, e tudo isso vai ser explicado aqui para vocês. São terminologias básicas, mas que às vezes a pessoa não tem conhecimento, né? Isso é normal, ninguém nasce sabendo, mas é necessário que se busque essas informações. Então, entender como funciona algumas terminologias serão de suma importância nessa tua etapa de preparação. Então, para que você esteja devidamente preparado para iniciar qualquer operação, você precisa entender o funcionamento desses termos essenciais. Tá? É como um cinto de utilidades do Batman, né? Você não precisa usar todas as ferramentas, mas você precisa saber que tem elas e como elas funcionam. Né? Então, você precisa ter essa noção e saber
o que é cada coisa, para no momento em que você precisar, você não cair em alguma determinada situação que venha lhe comprometer. Por isso que é importante saber pelo menos algumas terminologias básicas e sempre buscar conteúdo, né? A gente sabe que hoje, com a facilidade da internet, é muito simples você encontrar conteúdo online, tá? E conteúdo de qualidade. Vamos também te mostrar como começar a negociar, né? A Vantage hoje oferece condições extremamente interessantes. Então, para você que está pensando aí em abrir conta, uma corretora, nós da Vantage estamos aqui para te auxiliar nesse processo, tá bom? Então, começar a negociar, vamos te mostrar aqui o caminho. Vamos te mostrar aí por onde que você começa, né? Desde abrir uma conta, colocar um saldo, e você só pode, de fato, eu gosto muito de usar esse termo, né? Você só pode dar o play, apertar o play, ou seja, iniciar as operações, quando você estiver devidamente pronto, tá? Eu costumo muito falar que um trader, ele passa por uma etapa de forja, ele é como se fosse uma espada. Ele primeiro começa um metal bruto, e depois ele vai sendo forjado com o tempo, né? Então, esse conhecimento que ele vai adquirindo, o tempo de tela que ele vai adquirindo, isso é de suma importância para que ele tenha consistência. Isso que vai moldar o trader, isso que vai dar a base dele. Como eu falei lá no comecinho, né? Você ter uma base muito bem formada é essencial para que você consiga conduzir trades vencedores, tá? Então, você precisa ter um bom mindset, você precisa ter uma boa gestão de risco, e isso logo mais nos próximos webinars, inclusive nesse eu já vou falar um pouquinho sobre gestão de risco, né? Mas você precisa ter algumas dessas características que nós vamos te mostrar os caminhos e que você precisa trabalhá-los, tá bom? Então, vamos te mostrar os fundamentos da gestão de risco, o que você precisa ter em uma gestão de risco para que ela seja uma boa gestão de risco e te impeça de quebrar uma conta, porque a função da gestão de risco é justamente te impedir de você cair em ciladas, né? Saiba ter gestão. O gerenciamento de risco é sempre o mais importante. Você precisa ter essa condução da situação com a gestão de risco profissional, porque ela vai te impedir de você, por exemplo, zerar uma conta, de você entrar em um trade que não era para entrar. Então, tudo isso vai te blindar, né? Então, a boa gestão de risco, ela vai com certeza fazer toda a diferença dentro do teu operacional. Uma coisa também que é muito importante se ter é estratégias matadoras, né? Ou seja, o que eu vou passar para vocês aqui nas próximas semanas são estratégias de negociação mais populares. Você precisa ter uma boa estratégia que, aliada a uma boa gestão de risco, vai te trazer resultados, tá? E isso é comprovado, vai te trazer resultados. Traders que são traders de sucesso, traders vencedores, eles têm resultados, tá? A maioria acaba perdendo dinheiro, por quê? Porque a maioria não tem essa metodologia, não tem uma boa gestão de risco, não tem uma boa técnica, e aí perde dinheiro. Por isso que a minoria ganha. A minoria, ela tem todo um mecanismo profissional, ela tem uma rotina, é quase como se fosse um ritual que o cara segue todos os dias antes de operar. Eu conheço vários, eu também tenho essa rotina, é acordar cedo, ler as principais notícias do dia que podem impactar o teu mercado, o mercado que você vai operar. No caso do mercado Forex, são mais notícias globais, né? Então, você estar atento a todos esses detalhes vão fazer diferença no teu operacional. Por quê? A parte de notícias, ela tem uma correlação direta com tudo o que acontece no mercado. Então, você precisa ter, né, toda essa base, né, para conseguir operar com excelência. E ter uma boa estratégia é o essencial. De nada adianta você ser um bom gestor de risco, você ter um gerenciamento de risco topíssimo, maravilhoso, se você não tem uma estratégia para aliar a tua metodologia de trading, né? Então você precisa ter esses pontos para que você consiga operar com excelência, para que você consiga alcançar os resultados que você deseja. Por isso que eu estou te falando, você já deve estar vendo aí, tendo um overview de que operar não é tão simples quanto todo mundo fala, né? Que é só chegar, botar dinheiro na corretora e tá, dar o play ali, acabou. Não é assim que funciona. Então, você ter atenção a esses pontos é muito importante, tá bom? Outra coisa também que nós vamos te mostrar, abuse da conta demonstração antes de ir para a conta real. A conta demonstração é uma ferramenta que as corretoras elas te dão, né? A Vantage, ela tem a ferramenta ali de conta demonstração com plataforma gráfica integrada, então você vai conseguir operar, né, utilizando o melhor da plataforma gráfica, né, com o saldo virtual
dentro do mercado real. Então, assim, a conta demonstração, o nome dela já diz tudo, conta demonstração. É um saldo virtual que você não perde dinheiro físico, você não perde o teu dinheiro mesmo, você vai perder um dinheiro virtual caso venha a ter perdas, né? Da mesma forma, se vier a ter lucro, você obviamente não vai poder sacar, mas você vai conseguir treinar, você vai conseguir aplicar tua metodologia de trading dentro de uma conta demonstração, adquirindo assim confiança, melhorando tua gestão de risco, melhorando várias das características que você precisa para poder conseguir conduzir operações vencedoras. Então, você ter essa percepção de usar a conta de demonstração a teu favor é muito importante. Então, a conta de demonstração, ela é a tua principal aliada. Você precisa usar ela, usar e abusar, até você estar devidamente pronto, né? Eu costumo até falar que a conta de demonstração, fazendo analogia com a forja, né, que eu falei inicialmente, é como se fosse aquela etapa final da forja, né, onde o ferreiro ele já está fazendo o processo de resfriamento da lâmina, né? Então, esse processo de resfriamento é a conta de demonstração, para depois a lâmina entrar em uso. Né? Então, assim, você precisa passar por todas as etapas. Não se pode queimar processos. Se você queima processos, você pode acabar perdendo uma das bases fundamentais que vai te fazer ter sucesso dentro do longo prazo, tá? Então, a conta demo, sua principal aliada. Com tudo pronto, com o conhecimento necessário, hora de iniciar os testes na prática. E a conta demo, ela vai te dar essa possibilidade, né? Para que você não precise testar com o teu dinheiro, para que você não precise testar com o teu recurso. Deixa para usar o teu recurso no momento em que você estiver devidamente preparado, usar bastante a conta demonstração e aí sim você vai conseguir ter resultados interessantes, né, dentro de toda uma metodologia de trading que você precisa respeitar do início ao fim. Tá? Então você tem que criar uma metodologia que você vai seguir à risca, igual a regra, igual a lei. Você não pode ficar quebrando lei, senão você é punido. Da mesma forma, a tua metodologia de trading. Se você criar uma metodologia de trading e ficar quebrando ela toda hora, fugindo dela, você não vai ser consistente. Não tem outro caminho. O caminho da consistência está justamente em você ser uma pessoa disciplinada, em você ser uma pessoa que busca conhecimento e tem uma metodologia que você não vai quebrar. Tá? Então, isso é o que vai te dar esse diferencial dentro do mercado. E vamos começar agora para a parte mais interessante, né? Eu dei essa introdução aí do que nós vamos falar ao longo das semanas, mas agora você vai entender o que é Forex, que é o primeiro ponto. Você vai entrar em um mercado onde é um mercado de negociação entre moedas ou negociação entre divisas. Aí você pergunta, mas como assim de divisas? Pensa no seguinte, eu tenho real, eu sou brasileiro, eu tenho real, mas eu quero, sei lá, comprar um produto em dólar. Quero importar um produto, né, perdão, quero importar o produto, vou comprar um produto dos Estados Unidos. Eles não aceitam real, mas eles aceitam dólar. Então vou ter que fazer um procedimento, a gente chama de câmbio. Na sequência eu vou explicar um pouco mais sobre ele. A gente chama de câmbio, né? E esse procedimento é uma negociação entre moedas. Acabou. Isso é uma negociação entre moedas. Eu vou comprar outra moeda para poder adquirir um produto de um país que não é o meu. Basicamente isso, negociação entre moedas. Então o mercado Forex nada mais é do que uma negociação entre moedas. Tá? Então aí nós temos até alguns nomes, né, do mercado Forex, de que ele é chamado de Forex, mercado cambial, FX, Foreign Exchange. Então assim, tem vários nomes, né, mas o que você ver aí de matéria, de conteúdo didático, que tiver qualquer um desses quatro, né, está se referindo ao mesmo mercado, mercado Forex. Ou mercado cambial, também muito conhecido aqui no Brasil como mercado cambial. Tá? Principais negociadores deste mercado. Quando a gente fala em principais negociadores, o que seria isso? Seriam as pessoas, instituições que movimentam esse mercado. E quem são? Governos, fundos de hedge, empresas também mexem muito com o mercado e especuladores, tá? Então, a gente vê aí que tem só big player dentro da jogada, certo? Empresas grandes, fundos de hedge, governos, todos eles movimentam bastante esse mercado e por isso que é o maior mercado do mundo. Todas as transações que são realizadas entre países, eles passam pelo mercado Forex. Então, para você ver, um país que vai exportar um produto para outro país, a moeda que geralmente celebra este contrato é dólar.
geralmente ela passa por onde? Geralmente não, sempre, né? Vai passar pelo mercado Forex, porque vai ter um procedimento de câmbio, né? Porque são dois países distintos, que vai usar a moeda base dólar, mas que tem as suas moedas de cada país, né? Então eles vão fazer um procedimento de câmbio natural. E por isso as empresas fazem bastante uso. Governos também fazem bastante uso. Por exemplo, o Brasil aqui, com o Banco Central, que faz swap cambial. O que é? Ele troca os dólares por real e vice-versa, compra dólares. Então você vê que o Banco Central ele faz essa movimentação. Então tudo isso, todos os países têm reserva em dólar. Então quando eles querem, por exemplo, melhorar a parte de exportação, eles fazem com que a nossa moeda, né, se desvalorize propositalmente. Então tem até essas jogadas, só para que vocês entendam, para que fique mais vantajosa a exportação, ou seja, que nosso país mande produtos para fora, né? Então eles fazem essa jogada para que a nossa moeda se desvalorize propositalmente e assim consiga ter uma exportação, um volume de exportação maior, tá? Mas só para vocês entenderem que mercados, empresas, fundos, especuladores são quem mais movimentam, né, o mercado Forex em si. E não é o maior mercado do mundo à toa, né? É um mercado que só tem big player e que movimenta cerca de 5,3 trilhões de dólares ao dia. Então imagina, você que provavelmente você é brasileiro, você que está me assistindo agora, né? Você conhece com certeza a nossa B3, que é a Bolsa Brasileira. Só a título de curiosidade, a Bolsa Brasileira ela movimenta cerca de 26 a 30 bilhões de reais por dia em dias bons. Tá? Estou falando de dias bons. Ou seja, em dias que tá bacana, tem muita movimentação, aí chega a bater esses valores. Né? Mas em dias mais devagar, né, batem bem menos. Mas só para que vocês entendam que em dias bons, chega nessa faixa. Vou botar no máximo aqui, tá? 30 bilhões de dólares de movimentação. Essa é a movimentação do AB3 em dias bons. Qual a movimentação do mercado Forex? 5,3 trilhões. Trilhões. E não é de real, é de dólares americanos, que corresponde a quase 5 vezes mais, se pegar a cotação atual, né? Corresponde a quase 5 vezes mais o nosso real. Então, para que você tenha noção que é o maior mercado do mundo, justamente pela movimentação monstruosa que ele tem. E por ser um mercado que é movimentado por todos os países usam o Forex. O Forex é o caminho para tudo, tá bom? Então, dentro desse mercado, você vai ver muito a valorização e desvalorização de pares. E esses pares a gente vai explicar, inclusive, as classificações de pares, né, na sequência. Vocês vão entender um pouquinho mais sobre as classificações de pares e vão ficar um pouco mais por dentro. E a forma de se lucrar neste mercado é como? Com essa valorização e essa desvalorização. Você lucra na valorização comprando. É como se você fosse um comerciante que adquire um produto por X e vende por 2X. Você lucrou um X na jogada, né? Então você comprou mais barato com o intuito de quê? Vender mais caro. E você lucrou nessa negociação, entende? E também tem um movimento inverso, que é, por exemplo, eu vejo uma loja que vende uma TV de 45 polegadas por R$1.000, exemplo, tá? R$1.000. E aí eu tenho um amigo que quer comprar a mesma TV por 1.100. Aí eu falo, ó, eu tenho uma TV ali que eu te vendo por 1.000. Aí o cara, por 1.100, perdão. Aí o cara vai lá, beleza, te compra por 1.100. O que ele faz? Ele vai lá na loja que viu por 1.000, compra a TV, repassa para o cara e pega os 1.100. Ou seja, ele ganhou dentro de uma operação que ele não tinha o produto. Então, até na desvalorização, tu também ganha. Claro, se você entrar na operação, né? Então, você pode vender um determinado ativo sem tê-lo e ganhar dentro deste mercado, recomprando mais barato, ou seja, você vende ele numa faixa, ele cai e você vai e compra ele na queda, né, e acaba lucrando nesta diferença. Tá? Então, existem essas duas formas de lucrar no mercado, com a valorização e a desvalorização dos pares. Eu vou explicar um pouquinho agora para vocês sobre o funcionamento das cotações. A cotação em si, ela tem um funcionamento bem interessante, é importante que vocês saibam como é que ela funciona para que não caiam em erros, né? É uma coisa que parece boba, que parece simples, mas para o iniciante, né, ele não tem esse conhecimento de certos termos que podem ajudar ele a tomar decisões corretas. Assim como aqui no Brasil, na nossa bolsa a gente tem um ticker, que é o código da ação, ou código do ativo, né, que geralmente em ações termina em 3, né, fundos imobiliários termina em 11, nós também temos o código que a gente chama de par, né, dentro do mercado Forex. E a gente vai explicar como é que funciona o par, né,
e as categorias dos pares, como é que é feita a leitura do par em si, explicar também um pouquinho sobre bid e ask, o que é, long e short, né? Long, a gente vai explicar logo mais, que são operações no sentido da compra. Short, não é o short que você usa, tá bom? Operações short são operações de venda, operações curtas, e a parte do câmbio. Então a gente vai explicar essas situações aí para vocês fiquem bem inteirados do assunto. Mas vamos começar pela leitura do par. O par, ele geralmente é definido, como o próprio nome sugere, por duas moedas diferentes, ou seja, elas formam um par, certo? No exemplo aqui, nós temos o dólar para o iene japonês, certo? E aí, o que seria o dólar? O dólar é a moeda base. Sempre a primeira moeda do par, certo? A primeira moeda que começa ali no par é a moeda base. E a segunda é a moeda da cotação. E aí você vê o preço. Para você entender o preço, o que você precisa entender antes? Você precisa entender que a moeda base, uma unidade desta moeda base, equivale a 107,25 unidades da moeda da cotação. Entende? Então vamos lá, cada $1 equivale a 107,25 ienes, certo? Então a moeda base é igual a 107,25 da moeda da cotação. Entendeu? Então eu vou dar um exemplo aqui de mercado, né? Quem aqui não vai ao mercado, né? Todo mundo vai ao mercado, por mais que vá comprar uma besteira, uma comida simples, uma coisa assim, ou uma dona de casa que compra coisas, mantimentos para o dia a dia, né? Eu vou pegar um exemplo de uma dona de casa para que fique bem claro. Eu vou dar um exemplo do tomate. Eu gosto muito de dar esse exemplo porque fica simples de se entender. Você vai no mercado e você vai trocar dinheiro por produto. Você vai pegar um produto e vai dar o dinheiro em troca, perfeito? Até aí, eu acredito que todo mundo entende. Eu pego a minha moeda base. Qual é a minha moeda base? É o real. E eu vou trocar por uma moeda de cotação. E o que seria essa moeda de cotação? É o produto. No caso do tomate, a moeda de cotação é o quê? O tomate. Então, eu vou trocar real por tomate, certo? Imagine que o tomate vale 50 centavos. E eu tenho R$1. Eu vou comprar R$1 de tomate. Ou seja, eu tenho R$1 na moeda base, e eu tenho o tomate como moeda da cotação, que vão equivaler a 2 tomates. Qual seria a minha cotação nessa situação? Seria BRL para TMO, né, que é tomate. Eu vou botar essa sigla assim, tá, para vocês entenderem, né? BRL para TMO, moeda base para moeda da cotação, igual a 2. Por quê? Porque a cada R$1 que eu tenho, equivalem a 2 tomates, que é a moeda da cotação. Ou seja, o meu preço é 2. Entende? Então, eu acredito que ficou bem claro nesse exemplo. Cada R$1 compra 2 tomates, ou seja, o preço é sempre 2. Por quê? Peguei a moeda base, troquei pela moeda da cotação, eu tenho agora 2 tomates. Então, o exemplo aqui, acredito que ficou muito claro. Então, a leitura do par é feita desta forma, tá? Isso aqui é a anatomia do par em si, né? No exemplo aqui, dólar para iene japonês, moeda base, moeda da cotação e o preço. Então, vocês geralmente vão ver sempre assim, sempre neste formato. Entrando agora no bid e no ask. Tá? O que seria o bid? O bid ele é basicamente a oferta, ou seja, ele representa o preço que o intermediário está disposto a comprar. Tá bom? Então esse é o bid. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque o conceito é muito básico, então vocês vão ver muito isso dentro das operações, quando vocês forem realizar, né, que vai ter sempre o bid e o ask, né, que é o melhor preço de compra e o melhor preço de venda. E o ask, o que é? Significa a demanda, ou seja, o preço pelo qual a corretora está disposta a vender. Então, dentro do mercado, imagina o seguinte, ó, quando você vai comprar ou quando você vai vender, tá? Se você realizar uma compra e vender logo em seguida, a depender do bid e do ask, você vai pagar para poder fazer essa operação, por mais que você liquide, entre aspas, no mesmo preço que você entrou. Entende? Porque dentro dessa operação, o preço do bid e o preço do ask são diferentes, eles não são iguais. Né? Então é nessa diferença que a corretora ela ganha, o que a gente chama de spread. Né? Então tem esse spread aí entre o bid e o ask, essa lacuna, né? esse espaço, essa brecha, né? entre o bid e o ask. E aí é onde você tem que saber trabalhar bem. Então em alguns casos o bid e o ask podem estar muito distantes, né? Então você precisa ter atenção a depender do spread ali do ativo. A gente vai explicar o que é spread nos próximos webinars, para que você entenda um pouquinho mais,
mas é importante que você se atente a isso. Bid, preço de oferta. Ask, preço da demanda, tá? Ou seja, bid, compra, ask, venda, tá bom? Long. O termo long é bem interessante, porque long é o que você está imaginando mesmo, tá? É uma operação longa. Ou seja, é uma operação que você vai comprar. Aí você fala, Yuri, mas não tem operação longa de venda? Até tem, mas não é que nem compra, né? Não é uma operação que nem compra. Você pode comprar um ativo para passar anos. Ninguém vende um ativo para passar anos vendido, né? É muito complicado isso. Então, por isso que o termo long, né, é associado à operação de compra. Long, eu vou entrar long em tal ação. Como aqui no exemplo, estou long em Banco do Brasil. Você, com certeza, se você está pesquisando sobre isso, você vai se deparar com esse tipo de situação. Você vai ouvir algum especialista falando, ó, estou long em Banco do Brasil, estou long em VEG, estou long em Petrobras, estou long em PetroRio, né? E por aí vai. Então você vai ver que tem gente que vai falar esses termos, estou long em tal ação, estou long em tal ação, estou long em tal fundo. É justamente, estou comprado, estou numa posição compradora, eu comprei tal ativo e agora eu estou esperando alta. É isso que a pessoa quer dizer, tá? E aí tem um termo que é o inverso, short. Como eu falei, não é o short que você usa, tá? O que é short? Operações curtas. Essas operações curtas, geralmente, elas são operações de venda, né? O termo short é justamente associado a operações de venda, ou seja, shortei Magazine Luiza. O que significa isso? Eu vendi Magazine Luiza. Então, eu realizei uma venda esperando que ela se desvalorize para que eu possa realizar uma nova compra, né? Ganhar nessa diferença. Vendi mais caro para comprar mais barato. Tá? Então, eu shortei Magazine Luiza. E, por sinal, aí, quem shortou Magazine Luiza nas alturas agora está muito feliz, né? Magazine Luiza aí despencando fortemente nos últimos meses. E é isso. Mas assim, só para que vocês entendam o exemplo, né? Shortei Magazine Luiza. Eu entrei vendido, entrei com uma posição vendedora na ação Magazine Luiza. Tá bom? Câmbio. As cotações são baseadas sempre nas taxas de câmbio entre as moedas inclusas no par que está sendo negociado. Então, o câmbio é justamente isso, tá? O câmbio é a troca entre moedas. E essas cotações dos pares estão sempre com essas taxas de câmbio aí, são baseadas sempre nessas taxas de câmbio. Então é importante que você saiba que se eu, por exemplo, tenho $1 e eu quero trocar por reais, esse $1 na cotação atual vai equivaler a quase R$5, certo? E isso é a cotação de câmbio. Então, a cotação de câmbio é basicamente o poder de compra que eu tenho da moeda base em relação à moeda da cotação. Essa é a cotação de câmbio, tá? Quais pares eu posso negociar? E aqui a gente vai explicar para vocês um pouquinho sobre a classificação dos pares. É bastante importante que você preste atenção nesse ponto aqui, porque isso aqui é onde você vai definir onde você vai colocar o teu dinheiro, né? Então é importante, ó. Vamos começar pelos pares maiores, e são os pares que eu mais gosto. Por quê? Os pares maiores são pares que têm o dólar dentro do par, tá? E aí pode ser exemplos diversos, né? Desde que tenha o dólar dentro do par, é um par maior, é um par major, que nós chamamos também, tá? Então é um par que vai ter sempre o dólar ali incluso, ou seja, eurodólar, o dólar iene, né? Então tudo isso são pares maiores, são os pares principais. Então esses pares que tem qualquer uma destas moedas aí com o dólar são pares principais, tá? As características desses pares principais, e que é importante se atentar a esses detalhes, né? A principal delas, altíssima liquidez. Por quê? São os pares que têm maior movimentação, cerca de 30% das transações do mundo são no par USD, são no par dólar. São moedas que têm paridade com o dólar, são os pares principais. Então, é só para vocês terem noção da volumetria como é alta, tá? Os pares maiores também tem uma outra coisa que é interessante por um lado e ao mesmo tempo também não é. E o que seria? Menor volatilidade. A menor volatilidade, ela é bacana para quem quer comprar e quer segurar por mais tempo, quer vender, quer operações assim mais demoradas, só que mais precisas, na minha visão, tá? Então, pares que têm menor volatilidade
vão te dar menos possibilidades de entrada. Só que em contrapartida vão respeitar um pouco mais a técnica, vão estar ali um pouco mais afiados. Não é uma coisa que você vai acertar 100% das vezes, porque não existe técnica perfeita. Porém, são mais fáceis de se manejar, né? Aí também não estou dizendo que é extremamente fácil, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é menos difícil. Eu vou colocar até assim para que fique mais entendível para vocês, né? É menos difícil, né, de ter algum tipo de problema ou de ir contra você, caso sua análise seja bem contundente. Também tem isso. E caso os fatores externos também não influenciem contra. Né? Então, você tem que levar em consideração um todo. Eu gosto muito de trabalhar com um overview da situação. Então, eu vejo desde a parte fundamental à parte técnica, para que eu acabe não tendo surpresas ali no final, né? Então, os pares maiores têm essas características que podem te trazer resultados interessantes se forem usados da maneira correta. Tá? Quando a gente vai agora para os pares menores, a gente vê que os pares menores eles não possuem o dólar em seu par. Então, são pares que você não vai ver dólar em momento algum, mas são de moedas fortes, ou seja, eu posso pegar um par que tem um euro, né, com uma outra moeda forte. Eu posso pegar um par que tem uma libra com uma outra moeda forte, que são de países desenvolvidos. Aí são pares menores, não entram na categoria dos pares maiores, porém, ainda assim são pares interessantes, porque são pares que têm menor liquidez em relação aos pares maiores, isso é óbvio, né? Os pares maiores têm uma maior movimentação, só que eles são mais voláteis. Então, para quem busca oportunidades de entrada, os pares menores eles podem ter essa característica que pode ser perfeita para quem quer, de fato, especular um pouco mais e ter operações um pouco mais com frequência, né? Então, os pares menores podem ser essas opções em relação aos pares maiores para quem quer ter mais entradas, tá? Mas lembre-se, quanto maior a quantidade de entradas, maior também suas chances de erro, né? Suas chances ao erro. Eu gosto muito de sempre minimizar ao máximo as minhas entradas e sempre minimizar elas em entradas vencedoras, né? Então, entrar em operações que eu tenho quase que certeza que vai chegar ali no meu alvo. Claro que, como todo mundo, eu também erro, só que a minha taxa de erro é bem menor em relação aos acertos. Então, eu busco sempre operações que eu esteja tranquilo para operar, momentos que eu também esteja tranquilo, com a cabeça limpa, né? Você tem que operar sempre muito tranquilo, tá? Para que você consiga pensar claramente. Né? Então, esse é um segredo que a gente, inclusive, vai falar sobre esse tema em Mindset. Né? Então, vou trazer tudo isso para vocês, a maneira de você trabalhar com todo esse emocional, porque dentro do mercado a gente fica até um pouco nervoso, bate até um fio na barriga, mas é normal, tá? Quando a gente mexe em questão de dinheiro, a ganhar, a perder dinheiro, todo mundo fica um pouquinho diferente, é normal mesmo. Então a aventura é uma adrenalina muito, muito boa, por um lado, para quem gosta, né? Mas para quem não gosta, é uma situação complicada. Mas voltando aqui para o cerne da conversa, vamos falar agora sobre os pares exóticos. Os pares exóticos são pares formados por países em desenvolvimento. E aí, são pares como por exemplo o Rand da África, né? Tem outras moedas um pouco mais difíceis de você se ver por aí, como o dólar de Hong Kong, que é HKD ou HDK, eu não lembro agora aqui qual a sigla, mas para você ver, eles são pares que são tão difíceis de você operar, né, que eu prefiro nem lembrar das siglas, eu trabalho só com os pares maiores, os pares menores, os pares exóticos eu deixo para quem gosta mesmo, porque são pares muito complicados de se operar. Tem pouca liquidez, o spread é muito alto e o risco, então, nem se fala. Entendam que, por ter pouca liquidez, claramente ele também tem uma alta volatilidade. Então, você vai entrar em um par que tem uma volatilidade muito grande, o que é muito bom para alguns traders que gostam de trabalhar com volatilidade, só que em contrapartida ele não tem tanta liquidez quanto os outros. E o que seria essa liquidez? Eu falei de liquidez ali no primeiro par, que é o par maior, falei de liquidez no segundo par e falei agora no terceiro. Para que vocês entendam que liquidez nada mais é do que a velocidade que você tem em transformar algo em dinheiro. Dinheiro que você use, tá? Porque independentemente do que seja, você vai usar aqui no Brasil real, certo? Você não vai usar dólar aqui no Brasil, você vai usar real. Você vai sempre fazer uma conversão, um câmbio ali. Então, você ter a liquidez é basicamente o ato de você conseguir vender determinada coisa em troca de um valor monetário que seja do seu uso. Então, isso é sua liquidez. Ah, Yuri, como assim? Dá um exemplo mais prático. Te dou agora. Imagina que você tem uma casa.
casa tem pouca liquidez. Por quê? Porque apesar de ser um bem que traz segurança e diversos outros fatores, que também vai muito do emocional de cada um, é um bem que você não é fácil de vender. Você demora para vender. Então você demora para transformar a casa em dinheiro. A tua liquidez é baixa. Você não vai conseguir vender a casa da noite para o dia. Você vai precisar passar alguns dias com ela no mercado, em alguns casos meses, ou até, em casos mais extremos, alguns anos. Entende? Então, para você conseguir vender uma casa, demanda tempo. E por isso que é importante você se atentar à questão da liquidez. Tá? Então, quando tem alta liquidez ou quando tem uma liquidez moderada, são ali coisas que você pode se investir. Quando tem pouca liquidez, sempre tenha muita atenção, porque são os pares que têm maior risco. Tá? E os spreads também são a perder de vista. Então, tem que ter atenção nesses pontos, porque os pares exóticos eles têm um risco muito grande, né? Muito forte, e pode acabar sendo comprometedor. Então, são pares que apenas investidores muito experientes e investem nele com ressalva, tá? Não é qualquer coisinha que ele também vai fazer ele não. São situações bem específicas que eles operam, né? Principalmente quem opera, quem é menor, quem opera no mercado, que opera esses pares exóticos, eles têm essa atenção justamente porque são pares que têm pouca liquidez, o spread é muito alto e tem um risco muito maior em relação aos seus irmãos, tá bom? E nós finalizamos o nosso webinar de hoje por aqui, tá? Eu agradeço a todos vocês que nos acompanharam do início ao fim, certo? Não percam os conteúdos das próximas semanas, nós temos aí um encontro marcado na próxima semana e eu espero vocês logo mais. Eu agradeço a todos mais uma vez, um forte abraço e não percam o próximo conteúdo. Tchau, tchau!